E vem conferir a crítica do filme Vidas Passadas. E eu assisti o filme Vidas Passadas, filme que está indicado ao Oscar e que chamou minha atenção desde a premissa inicial. Porque eu gosto de filmes de romance, mas eu gosto mais do que isso. Eu gosto de filmes pessoais, que podem facilmente se transformar em estudo de personagens. Quando você consegue pegar aquela história, aqueles personagens e fazer um estudo mais profundo do que eles podem estar falando ali. E esse filme, quando eu falo de filmes de pessoas, filmes de personagens, filmes de romance, o que eu estou querendo dizer? Qual que é o principal para esse filme realmente funcionar, na minha opinião? Ter personagens que realmente sejam envolventes, cativantes, que façam com que você, como espectador, se sinta na pele deles. E isso, obviamente, vai depender de pessoa para pessoa. Eu já adianto, antes de começar a falar dos personagens, eu achei Vidas Passadas um filme espetacular em todos os sentidos. Desde a parte de atuação, passando pela parte da construção dos personagens, a direção, a história. Mas eu também admito que, quando você está assistindo o filme, muito da sua relação com a história, com os personagens, acaba sendo muito do que você já viveu na sua vida. Isso faz com que você crie uma relação maior, uma identificação maior com os personagens. E aqui ele até tem algumas coisas que eu vou falar pra frente que eu não achei tão boa, mas quando você pensa no filme como um todo, você vê que ele é um filme redondinho em certos pontos. E ele mostra o que seria um ponto de uma vida real. E aí quando a gente chega nesse ponto que eu sempre falei de filmes de romance ou de vidas pessoais ou de personagens, você precisa gostar dos personagens. E aqui é o primeiro acerto do filme. Como os personagens são cativantes. Tanto a Nora como o Hae Young. Ele é um personagem muito bom, muito envolvente, e ela também. Eu gosto mais da personagem da Nora vivida pela Greta Lee. Inclusive, elogiar os dois atores que vivem os dois personagens. Tanto a Greta Lee como o Tae-Woo. Ele é um personagem, os dois são personagens diferentes, mas muito cativantes. A Greta Lee eu gostei mais da atuação dela e gostei mais da personagem, de como a vida dela foi passando e ela foi evoluindo. Mas, obviamente, são personagens escritos de formas diferentes para realmente mostrar essa diferença de uma relação em relação a dois personagens. E isso eu acho muito interessante. Por isso que eu falei, são personagens que, para quem não conhece a história, que caiu aqui de paraquedas, se conhecem desde que eles são criança. E a partir daí, o mundo fez com que, o momento que eles estavam vivendo, fez com que eles se mudassem. E depois eles acabassem se reencontrando mais velho e depois mais velho ainda. Então não é um filme que ele é linear, com uma história com começo, meio e fim em relação a acontecimentos. Ele realmente, ele foca mais numa vida inteira. Por isso que chama Vidas Passadas. Porque o filme, o foco do filme, realmente é mais no momento atual, onde cada um já está com a sua vida estabelecida. Mas se você reparar no filme como um todo, você vai perceber que o foco é desde que eles são criança. E isso é muito interessante, porque quando foca na personagem da Nora mais velha, você vê que ela já está casada, ela já está feliz com o seu marido, enquanto o rei, ele não está realmente com esse pensamento. Ele ainda é apaixonado por ela, ele ainda quer brigar por ela. E isso é interessante como o filme, ao mesmo tempo que mostra que eles têm uma relação forte e que talvez numa vidas passadas eles fossem o casal perfeito, talvez agora eles não sejam. E essa é a coisa mais difícil e mais bem trabalhada que a diretora Selina Song consegue trabalhar muito bem aqui. Seria o conceito de como você deixa uma pessoa passar, como você faz com algo que você sempre teve uma ilusão de ser algo perfeito, deixar com que vire algo passado realmente. E isso é muito interessante, num texto muito afiado, numa atuação de personagem que consegue dar vida para aquelas duas pessoas. E você vê o momento diferente de cada um. Você vê como ao mesmo tempo que eles se consideram melhores amigos e que eles realmente têm uma relação de não queremos mais ser um casal perfeito, ao mesmo tempo, volta e meia, eles pensam de como seria a sua vida passada. E isso eu acho muito interessante. Então é um filme que tem dois personagens interessantes, cativantes, envolventes, e foi o que eu falei. Você facilmente consegue se identificar com um personagem ou outro. Eu acredito que Vidas Passadas é aquele filme que, dependendo a época da vida que você assistir, você vai se relacionar melhor com um personagem ou com o outro. Da mesma forma que você já viveu tudo, que você acha que você já viveu, você vai se identificar fácil, talvez em épocas diferentes, em momentos diferentes da sua vida, dos seus relacionamentos pessoais, você se identifique de novo com esse filme. Esse é aquele filme que volta e meia você vai assistir, reassistir e vai ter uma visão diferente sobre aqueles personagens e sobre a ideia que eles passam de mundo.
Mas foi o que eu falei, é um filme que ele não acerta simplesmente nos personagens, ele acerta também muito na direção e na história. Na parte da direção, eu gosto muito da diferença que eles colocam de Nova York para Seul, que é uma das principais cidades da Coreia. E isso é muito bom, por quê? Porque quando ele está mostrando mais a parte da Coreia como um todo, a gente consegue perceber que ela é uma cidade até certo ponto agitada, mas com uma cultura e um estilo de vida. E quando você chega em Nova York, você vê um estilo de vida diferente. Um ponto que eu acho que esse filme poderia ter trabalhado um pouco mais é ter feito essas duas cidades serem mais vivas. É claro, o filme focou muito mais nos personagens e queria dar muito mais tempo pra ele do que focar na cidade. Mas isso é um ponto que eu acho que poderia ter no filme que seria fundamental, para mostrar até mais da personalidade de cada um. Que seria mostrar como o Hal, que vive na Coreia, ele é alguém que tem um estilo de vida, ele tem um sentimento pela aquela cultura, aquele estilo que fez com que ele se tornasse quem ele é hoje. Enquanto a Nora, por ela ter saído muito cedo da Coreia e agora está em Nova York, viver uma agitação desde que ela é pequena, ter que viver, ter que evoluir naquela cidade, foi algo que eu acho que eu senti falta. Eu queria ter visto um pouco mais da cidade como realmente um personagem como um todo. Iria crescer muito e a gente ia conseguir ver mais características pessoais de cada um através da cidade, algo que seria muito bom. Além disso, eu acho que eles conseguem trabalhar os personagens de outra forma, porque o roteiro é muito afiado. Então a cidade faz falta, mas os personagens o roteiro é tão afiado que faz com que através de detalhes, através de pequenos momentos, a gente entenda mais sobre eles. Tanto o Hal, como também a Nora. E a Nora é muito interessante nisso, porque a Greta Lee vai muito bem no papel da personagem. Você consegue ver em pequenas expressões, em pequenos gestos, em pequenas falas, desde a parte que ela tá com uma mão na cabeça, com um sorriso que parece ser mais falso, ou até mais verdadeiro, uma tristeza no olhar, através de uma excelente atuação, que a gente já conhece muito mais profundamente a personagem. E aí entra a parte da direção, que consegue trazer muito bem isso e consegue explorar muito bem isso na personagem e no roteiro que escreveu muito bem ela. O roteiro escreve a personagem e a direção consegue trazer isso, não só através dos seus ângulos, escolhas de iluminação, que também ajudam muito a mostrar o sentimento de cada um e como a vida vai evoluindo de momentos mais felizes a momentos mais tristes, mas também com uma excelente trilha sonora que consegue conduzir o filme como um todo. E um filme que vai muito mais a fundo nos personagens, não simplesmente no que eles podem falar, mas no que eles podem mostrar e sentir. E o final do filme, ele não é, na minha opinião, um soco no estômago. Ele é aquele final no filme que muita gente espera que seja aquele final feliz. Mas não, ele é um final, não que ele seja triste, mas ele também não é feliz. Ele é um final real, que são pessoas reais, vivendo vidas reais. Por que muita gente gosta de filme de romance, principalmente os romances clichês americanos? Porque as pessoas sabem como o filme vai começar e como ele vai terminar. As pessoas conhecem aqueles clichês e sabem o que o filme vai acontecer. E por serem filmes que são confortáveis, por saber o começo, meio e fim, as pessoas criam uma relação mais forte. Vidas Passadas é um filme mais difícil de você realmente criar uma ligação por ele, porque você tem que ter realmente uma ligação forte. E ele não vai te dar um final feliz, ele vai te dar um final reflexivo, um final sobre a vida, e que talvez você saia do cinema pensando, talvez eu tenha que mudar uma coisa ou outra na minha vida, tanto de relação amorosa como relações pessoais, que vão além de só romance. Talvez você tenha que perceber que a vida é curta demais. E isso é muito bom. Gosto muito de como o filme trabalha. A passagem de tempo, a trilha sonora, os personagens. É um filme realmente excelente. Como eu falei, tem alguns pontos que poderiam ser melhor. Tem um ponto ou outro em relação a relacionamentos fora dos dois que eu acho que poderiam ser um pouquinho mais trabalhados. As cidades, eu também, como eu falei, queria que fossem mais vivas, mas é um filme excelente. Como eu falei, de direção, a atuação, a trilha sonora. É um filme que com certeza vale a pena ser assistido, inclusive se puder ou conseguir nos cinemas. Concluindo, como eu já mostrei na crítica, eu me apaixonei pelo filme Vidas Passadas. É um filme que ele tem alguns problemas que me incomodam, eu não acho um filme perfeito, mas ele é um filme excelente e, como eu falei, com certeza vale a pena ser visto no cinema. E eu reforço o que eu falei na crítica, que eu acho que vale reforçar aqui. Não apenas que o filme é excelente em direção, roteiro, atuação, mas eu vou além disso. Pra mim, Vidas Passadas é um filme que ele conversa com pessoas diferentes, dependendo da sua vivência, do que você viveu na sua vida. E eu digo mais, Vidas Passadas é aquele típico filme que você vai assistir numa época da sua vida e vai ter um sentimento pelos personagens, vai ver em outro e vai ter um sentimento diferente. Vai ser aquele filme que vai ser bom você reassistir, porque ele é um filme que ele vai além do filme. Ele é um filme que ele é ótimo pra você discutir, pra você pensar e sair do cinema refletindo sobre o que você pode fazer na sua vida pra melhorar em alguns pontos e talvez alguns pontos que estão travando sua vida você tenha que mudar. Então é um filme que ele é muito bom em quase tudo que tenta fazer. E por isso que eu fechei o filme Vidas Passadas com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Vidas Passadas? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.